Pera. E aí, pessoal que faça vídeo em games com mais vídeo de Roblox, vamos lá. Pessoal, vamos lá, né? Eu vou subir aqui. Eu vou comprar meu pet aqui, tá? Vou comprar agora. Comprei. E o pet ovo quebrado. Eu não vou chamar o conta de ovo cru não, velho. Porque não tá cru, né? Eu acho que é esse link, quer dizer. Puxa. Brincar. E pessoal. Depois eu vou chamar de ovo cru. Acho que isso aqui foi tipo. Colocar aqueles ovos lá, cara. Eu acho que isso aqui é tipo aqueles ovos lá que tipo. Você vai abrir sendo que você deixa o ovo lá e tem que ele quebra, né? Sem querer, né? Mas é normal, velho. Agora eu preciso ir pra casa, velho. É o jeito antes que a pessoa que me adotou no negócio aqui no jogo não vejam eu, cara. Cara, eu fui bem discreto pra chegar essa parte aqui, pessoal. Vamos lá. Vou ter que virar alguma coisa pra voltar pra lá, né? Tem duas coisas aqui pra fazer, né? E agora não vai dar tempo. Preciso. Ixi, tem muita coisa, velho. Vamos ver o que é isso aqui. Qual é o botão aqui de desativar? Ah, desativar. Pronto. Eu não mando pra passar. Ela foi porta vermelha. Não acredito, velho. Tem o ovo quebrado aqui que tá aqui também. Fiquei no banho de sol aqui, né? Isso aqui doeu. João. Com sede, João Regues. Eu até gosto de estar com sede, velho. Aceita. Para aquecer. Isso aqui é do outro pet, né? É, do outro pet. Ela vai dormir no chão, velho. Não tem lugar pra dormir mais, né? Doideira. É só que deixar o like aí, se inscreve no canal e pra sininho pra YouTube quando você está. Hoje você vai me deixar aqui, é? Que safado, velho. Me adora me deixar aqui, velho. Será que é isso mesmo? Vou ficar esperando um pouquinho. Enquanto eles vão. Xiii, tá querendo dormir junto também. Tô cachorro dormir aqui em cima de mim, velho. Ele ia virar. Tá grande esse cachorro aí, pessoal. Porque, tipo. Pelo que eu vi. Depois eu vou naquele negócio da escola, né? Dos pets aí do negócio. Pra ver se ele consegue fazer o negócio lá. Mas sempre que tem essa bolha aqui, algum computador. Ainda não evoluiu para o próximo pet. E o cara foi-se embora, me deixou aqui. Ai, que sacanagem. É assim que trata uma criança, velho. Vai-se embora e me deixa aqui, velho. Que sacanagem. Né, pessoal? Que sacanagem. Me deixou aqui e não veio me buscar, velho. Que é isso, velho. Olha que sacanagem. O cara me deixa aqui e vai-se embora. Cara, isso não pode ser comigo, pô. O cara me deixou ali e foi-se embora, não, né? É doido. Essa aí doidou, né? Me deixa ali e vai-se embora, velho. Que é isso? Já comprei meu ovo aqui, o ovo quebrado. E tem depois vir coisa rara nesse ovo aí também. Correct egg. Concede eu, né? Tornei. Sujo. Eu? Não. Eu vou tomar banho já. Com fome. Qual desses egg, hein? Eu quero saber qual desses ovos aí. Que pra mim tem dois ovos aqui, né? Ah, esse aqui já é do outro, tá? Quente. Eu já fui com o cachorro ali, velho. Sujo. Pegar um pouquinho. Esse aqui é só o do... Ah, esse aqui já é o outro, né? Pô, não sei. Quente. Ah, esse aqui só é eu. Esse aqui é só esse dog aqui. Que é dormir. Então eu só posso fazer isso. Mas eu queria saber, não tá. E eu acho que esse aqui é um rio, velho. Acho que não, né? Ah, aqui que é um rio, né? Eu já peguei o ovo, mas também não tem muito o que fazer. Fazer esse cachorro, né? Ficar
gigante, né? Pra treinar ele é a última coisa dele, né? Ó, eu só entrei aqui porque ele esteja aqui. Porque se não tiver, cara. Ó, tá me cuidando? Não, isso aqui já é outra casa. Não pode ser a mesma coisa que eu fui, não. Se fosse, né? Ia ter um monte de gato. Porque, tipo, a casa que eu entrei tem um monte de gato. Esse aqui não tem. Pera, eu tenho que deixar a cama. Vamos ver se ela, tipo, trocou aqui, né? A casa. Não tem como, velho. Eu também não quero. Não, esse aqui já é outra casa mesmo, só não tem como ser. Apenas pais podem usar isso. Eita. Como que esse meu cachorro vai dormir, velho? É, então isso aqui nem é a casa dele não, eu só vou ter um... Preciso sair e encontrar a casa certa. Tem que a casa sai do lugar, né? Vai pra outro canto. Ou saiu, né, do jogo, porque tipo... Que isso, velho? O cachorro ficou doido ainda. É, eu vou pra minha casa mesmo, velho. Não tem jeito. Cara, porque tipo, a casa dela é aqui mesmo, isso aqui mesmo daqui. Não trocou de canto, velho. Ou saiu do jogo, acho que ela saiu mesmo, saiu. Não tem como, né? A pessoa outra casa diferente assim. Ah, deixa, vamos voltar pra aqui mesmo. Casa aqui, né? Já que é um Globo Canto TV, né? Você tem que concluir um monte de lugar. Porque, vamos lá, entrei. Teria que dar comer aí pro cachorrinho. Vou dar comer aqui pra ele. Cão. Comer o macarrão. Tô brincando, macarrão eu vou comer mesmo. Poxa, ele não tá com fome não. Por que tá com fome? É eu, velho? Não, é eu. Sede. Hora de ir para a escola. Agora é o cachorro, meu. Sonolento. Ah, isso aí eu consigo fazer. Show. Pronto. Agora eu preciso que ele durma para depois eu colocar pra dormir, né? Tem que dormir aí porque ele vai evoluir para outro level, pessoal. Vai evoluir para um level. Agora tá no level jovem adulto, né? E vai evoluir para outro level. Sabe, evoluiu. Agora ele tá um pouco maior, né? Eu acho. Deixa eu pegar aqui. Não, eu não consigo pegar porque eu tô pequeno, né? Não sei se esqueceu, velho. Acho que ele cresceu, né? Mas comentário, acho que ele cresceu muito, não sei, velho. Se tá uma diferença aí grande assim, né? Vamos colocar aquele pra tomar banho. Ah, vou tomar banho, velho. Vou tomar banho aí, né? Não vamos perturbar. Brincando, velho. Vamos lá. O banho tá limpo. O pessoal do banho ficou felizão. Aí ele deu um pulão, velho. Ficou felizão. Agora deixa eu ver o que eu tô pra fazer aqui. Ele vai pra escola. É só ele mesmo, porque isso tarefa mesmo pra fazer. Vamos lá. Ter saído do negócio e levar os meninos pra escola. E vamos lá agora. Precisamos fazer o que aqui? Esperar ele aqui. Ah, carregando o sangue dele. Isso eu vou fazer aqui. Inclusive mais 10 corridas. 20, né? Fazer. Estou doido. Com sede. É, professor de ciência, né? É boa, ele já. Deixa eu ver se já acabou. Não, tem que esperar um pouco. Esse minuto e outro, pronto. Acabou. Agora ele tá com sede. Bebe a aguinha. Opa. Eu acho que eu vou fazer aquele macete lá que você sabe, né? Que é pra ele aprender mais um. Pelo menos ele é habilidades assim, né? Deixa eu beber água ali que ele vai. Agora ele tá com fome. Não tá com fome não. Não quer tomar banho também. É, nem essas outras coisas que ele quer. De boa. Eu vai beber água, né? Não é possível não. Pronto, agora eu... Já tem outro animal. Esse aqui, pessoal, olha. Eita, esse... Ah, tá ali. É só tem esse gato aí, esse tigre, né? Você só ganha se você conseguir 210 estrelas, né, do dia.
É, tem 3 perguntas que é a estrela, né? Que é muito negócio lá, né? Eu vou treinar ela aqui, né? Bom dia. Quer que eu treine o seu animal? Sim, já que tá grande já, pessoal. Deixa eu ficar aqui. Grandão. Dança, dança. Cadê ele? Vem. Vamos lá, pessoal. O último petuna saiu aqui. Vamos aqui. Panela aqui no... Sim. Muito bem, vamos começar. Dança. Tá com sono. Dança. Dança, pizza. Dança. Dança. Agora entendeu. Olha, dançando, pessoal. Olha. É isso por enquanto. Toque no seu animal para ver os seus novos ataques. Truque, né? Eu já vi todos os truques aí, pessoal. Agora vamos para esse perto aqui, né? Agora o truque desse perto aí. Quando o seu ovo estiver chocado. Ai, mesmo, velho. Tem como não. É, pessoal, eu também tinha gostado, né? Eu comprei o ovo novo, né? É, com esses moedinhas aqui em cima, eu sabia, né? Tem 133 moedinhas que eu comprei, né? Peguei um monte de moedinhas. Cara, tem muito perto legal, né? Também tinha gostado de chula assim no canal. E amanhã, né? Eu vou jogar aquele a Federal 51, tá? Então, pessoal, isso que eu tinha gostado de chula assim quando eu falei, fui. Então, próximo vídeo. Falou! Eu quero deixar o like no canal.